Oi, eu sou o Thiago Wodarski e eu assisti Longlegs. E talvez esse seja o horror mais atmosférico dessa nova leva de filmes de horror que surgiu com A Bruxa, desde A Bruxa. E é interessante ele ter surgido agora, quando os próprios idealizadores desse estilo ou movimento, e eu vou botar muitas aspas nisso, dessa nova forma de fazer um horror mainstream, parecem ter se desprendido do estilo. Tanto Robert Eggers e principalmente o Ari Aster e o Jordan Peele estão operando hoje meio desconectados com o que foi a essência dos primeiros filmes deles. O Jordan Peele buscando um cinema bem mais clássico, com Nope, ou com referências bem mais clássicas, pelo menos, mas ainda com muitos comentários sociais, claro, enquanto o Ari Aster parece viver uma crise de identidade, ou pelo menos curioso por filmes mais experimentais e não tão claramente dentro do gênero. Independente disso, Longlegs volta porque fez aquele cinema que surgiu em 2015 e brilhou tão forte pelos próximos 4 ou 5 anos por aí. E dito isso, eu achei curioso que esse filme foi comparado com O Silêncio dos Inocentes, com marketing meio que voltado nisso, como se ele fosse também um thriller policial complexo, tanto nas intrigas investigativas, quanto na psique doentia do serial killer, como se ele fosse também um estudo da perversidade humana, sendo que tem bem pouco fator humano nesse aqui, e me soa como se ele quisesse intencionalmente tirar isso do caminho logo de cara. Uma das primeiras cenas, e portanto eu não vou tratar isso como spoiler, é a investigadora Harker, a protagonista, observando algumas casas no quarteirão, já que eles estão em busca de um assassino, e ela escolhendo uma por pura intuição. Para mim isso é o filme vociferando a intenção dele, que é se assumir como um horror sobrenatural e que lida com um mal mais ancestral que as intenções humanas, mesmo que use humanos como ferramenta, né? E a partir daí ele cria o próprio inferninho. Primeiro ele precisa entregar uma forma, um rosto, e na verdade esse rosto é ocultado por boa parte do filme, mas mesmo sem enxergarmos as formas desse rosto, o Nicolas Cage transpira morbidez. A sensação é que existe muito pouco de um ser humano reconhecível naquele corpo. É como se ele fosse um fantoche da própria doença, e ela escorre. E a impressão que isso deixa é tão forte logo na primeira cena que a ausência física dele por quase todo o restante do filme não importa, porque ele tá nas sombras, mesmo sem estar. Ele tá na porta aberta e escura ao fundo do plano. E essa doença, que como eu falei, parece escorrer, também atua como uma praga, como se o toque fosse suficiente para criar essa pandemia de horror e psicopatia, como se ela fosse capaz de infectar a pureza. E esse conceito é muito legal, de um mal alastrante. E tudo no filme opera nessa lógica. A policial Harker vive uma constante repressão de emoções. Aliás, a palavra viver pode não se encaixar tanto no que é a vida dela, porque esse mal, desde o início, parece também sugar a energia vital dela, e talvez esse seja o grande lance do filme. Como eu falei, não é uma clássica história de thriller policial, onde uma lógica leva a uma pista e eventualmente ao culpado, porque as pessoas mais sentem e parecem ser mais atraídas ou guiadas. De certa forma, me lembra muito mais um horror oriental. E dando um exemplo de um que eu adoro, o próprio Kairo, do Kiyoshi Kurosawa, onde ele cria um apocalipse mais de sensações do que de fato algo físico. Então, muito mais do que um thriller investigativo, ele me soa como um thriller sensorial, se é que isso faz algum sentido. E retomando um pouco a rasgação de seda ao Nicolas Cage, esse filme só funciona tão bem porque ele consegue, nos raros momentos de aparição, entregar talvez a definição da repulsa. E com isso eu não falo da forma física dele, que sim, também está repulsiva, mas entonação, postura. Ele usa toda a expressividade característica e por vezes caricatural que ele inerentemente tem para alcançar a nota mais alta do doentio. Eu honestamente preferia passar 6 semaninhas na sala do Hannibal Lecter do que meia hora naquele cativeiro bizarro dele. E essa foi a polêmica gratuita do vídeo, tá? Enfim, se gostaram do vídeo, curtam, sigam o canal, comentem se o Nicolas Cage merece mesmo todos os prêmios de atuação do ano e do mundo. E é isso, tchau!